Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Frederico Raposo e hoje temos como convidada Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta, feminista, mãe, professora na Universidade da Beira Interior e fundadora e membro da Associação Mulheres na Arquitetura, uma associação de arquitetas que promove a igualdade de género nas questões arquitetónicas da cidade e do território. É ainda investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde é investigadora responsável pelo projeto Mulheres Arquitetas em Portugal 1942-1986. Bem-vinda. Olá. Começamos com um pequeno excerto do livro A Vida entre Edifícios, de Jan Gehl, arquiteto dinamarquês. Os espaços públicos na cidade e nas áreas residenciais podem ser convidativos e facilmente acessíveis, encorajando assim pessoas e atividades a deslocarem-se de um ambiente privado para um ambiente público. Por contraste, os espaços públicos podem ser desenhados para que seja lá difícil chegar, física e psicologicamente. Em Portugal, as cidades convidam ao usufruto do espaço público ou são desenhadas com barreiras físicas e psicológicas, como refere o arquiteto Jan Gehl? É interessante que tenhas colocado o plural, porque há cidades e cidades, há troços de cidades e troços de cidades. Não é? Ou seja, quando refletimos, quando pensamos, quando projetamos, quando conversamos sobre cidades, eu acho que a peça fundamental deve ser sempre esta consciência do plural, dos plurais, das utilizações, das vidas, das ocupações. Existem troços de cidades que, se calhar para ti, quando te deslocas lá, não são confortáveis, não correspondem àquilo que seria a tua cidade. Não é? Mas, se calhar, a estrutura social de bairro, por exemplo, existente, transforma para quem lá habita, apesar de, se calhar, os edifícios ou os espaços públicos não serem da qualidade A, B ou C, que arquitetos e arquitetas ou políticos reconheceriam como os adequados, mas que conseguem, de alguma maneira, construir cidade. Não é? Cidade não é só um acontecimento físico, cidade está longe de ser um acontecimento físico. Portanto, voltando ao Gehl, e o Gehl fala de uma perspectiva muito particular, não é? E perigosa às vezes até parece-me, que é a perspectiva de uma cidade, de uma cidade ou das cidades do norte da Europa, de culturas, de sociedades que estão também elas sensibilizadas para determinadas coisas. E que são bastante distintas. Conscientes de determinadas coisas e, portanto, não podemos de alguma maneira, e isso é uma das minhas pedras de toque quando falamos de cidade, achar que existe uma solução única e, portanto, uma gelização das cidades, por exemplo, não é seguramente a solução. Não é? Quer dizer, sim, a cidadania constrói-se nas cidades. E para ser uma cidadania completa, as cidades têm que ser diversas e conscientes da diversidade das pessoas que as usufruem, as habitam e nelas trabalham e nelas têm os seus tempos de lazer, etc. Mas não há, absolutamente, e isso é perigosíssimo, às vezes espalhar-se essa ideia de que existe uma solução aplicável a qualquer cidade, troço de cidade, seja em Portugal, seja onde quer que for. Vamos agora ver um pequeno vídeo. De uma forma geral, a cidade continua a ser pensada e os espaços continuam a ser pensados maioritariamente por homens arquitetos. É isso que nós vimos nos resultados dos concursos, na representação que essas mesmas pessoas têm nos meios de comunicação, nas obras que são construídas. Portanto, há claramente uma sobre-representação do homem arquiteto e da sua obra. Qual é que é a consequência de termos cidades que são pensadas quase exclusivamente por homens?
A consequência é que temos cidades que não são plurais. Voltamos à questão da primeira pergunta, ou seja, se dizem alguns estudos, por exemplo, no tipo de deslocação cotidiana que se faz, é mais normal que as mulheres utilizem meios de transporte públicos, façam mais troços, porque têm mais atividades entre a casa e o trabalho, seja ir ao supermercado, levar crianças, buscar crianças, ir entregar não sei o quê, passar na farmácia antes de ir para casa, não é? E por outro lado, no caso dos homens, em muitas cidades a maior percentagem de utilização do carro no meio de transporte privado é deles, e o trajeto cotidiano é entre dois pontos, o trabalho e a casa e o trabalho, não é? Basta isto para perceber que a percepção que tu levas, se fores um homem que tens este tipo de vida e este tipo de possibilidade de utilização de transporte no teu cotidiano, para o pensar da cidade, é muito mais provável que pense a cidade a partir do teu umbigo. O teu umbigo é a tua experiência, não é? Se nunca tiveste problemas relacionados com medo ou com a dificuldade de andar em alguns espaços, seja porque tens uma diversidade funcional, seja porque és mulher, seja porque és criança, seja porque és idoso ou idosa, não é? É óbvio que na altura de fazeres o projeto é muito mais provável, na altura de montares as estratégias políticas, é muito mais provável, políticas urbanas, claro, é muito mais provável que não tenhas em conta a diversidade de necessidades a satisfazer. Portanto, sim, continuamos a ter cidades tendencialmente pensadas, planeadas, projetadas de um ponto de vista que é o ponto de vista do homem branco, classe média e sem necessidades algumas, jovem, né? Sem necessidade alguma em termos físicos. É este. Portanto, a consequência é que não há uma consideração das realidades sociais, portanto, vem sempre na perspectiva individual desse homem branco. Desta perspectiva, não é? Ou seja, de um único ponto de vista onde classe, sexo, raça, cultura, onde idade, onde até orientação sexual estão completamente obliteradas, não é? Porque temos esta tendência de pensar e refletir e projetar através da nossa particular experiência de vida, não é? E, portanto, se não houver uma chamada de atenção para que esta nossa perspectiva de vida é incompleta, chega-nos para nós, no nosso cotidiano, mas não chega para pensarmos políticas públicas de cidade e de outras, diria, não é? Que está tudo ligado. Pensarmos projeto de arquitetura ou de cidade, não é? E isto leva-me a outro assunto, que é preciso que ensinemos nas escolas aos aprendizes e às aprendizes de arquitetos e arquitetas esta complexidade do mundo sob o qual agimos. E combater aquilo que ouvíamos a Joana dizer, e tão bem, não era? Sobre existência, exposição e poder deste tipo de ideia de o arquiteto homem. Importante referir também, e eu esqueci-me de o fazer há pouco, que quem acabamos de ouvir é a Joana Pestana Laje, arquiteta que, como tu, também fundou a Associação Mulheres na Arquitetura, e acabámos de ouvi-la num certo da entrevista que deu ao K-News, uma entrevista em que, aliás, tu também participas. Sobre a questão da representatividade, a UN Women, a entidade da Organização das Nações Unidas, que se dedica à promoção da igualdade de género e ao empoderamento das mulheres, diz que a proporção global de mulheres eleitas para os governos locais ainda é desconhecida, portanto há uma falta de dados
que mostrem essa realidade, mas revelava que em junho de 2016 apenas 22,8% de todos os parlamentares no mundo eram mulheres. Isto tem consequências, que são aquelas que tu acabaste de referir. A pergunta que eu te faço é: precisamos de mais mulheres arquitetas, de mais mulheres a trabalhar no planeamento urbano, por exemplo, nos municípios portugueses? Fala-nos também um bocadinho sobre a Associação Mulheres na Arquitetura que tu cofundaste. Então, começar claro, a representatividade, a nossa consciência enquanto mulheres arquitetas, mas eu acho que não só. Faço uma nota só em relação à tua introdução. Nós não somos só uma associação de mulheres arquitetas, não é? Nós somos mulheres na arquitetura, porque, por exemplo, tivemos uma antropóloga na fundação, temos uma arquiteta paisagista também nos órgãos de gestão, portanto, quer dizer, interessa-nos não ser só exclusivamente de arquitetas, mas uma associação de mulheres e homens, eventualmente, que se preocupam com as várias vertentes da arquitetura e da cidade, não é? Mas já lá voltamos. Falemos então desta primeira parte da tua pergunta. É fundamental e, portanto, as chamadas leis de cotas, que deviam ser, no fundo, leis de garantia de paridade de representação, sejam em que esfera for, são fundamentais. Não é? São fundamentais porque sem estarmos num lugar político, sem estarmos num lugar decisor e não é só a decisão em si, final, mas é também a possibilidade de trazer questões que, se não estamos lá, se as mulheres não estão lá, e também as mulheres enquanto plural. Mas nos municípios portugueses há esse problema, portanto há uma falta de representatividade da mulher. Claro. Não tenho dados para te dar, mas eu creio que cresceram os números, já vamos tendo presidentes de Câmara, já vamos tendo vereadoras, agora é necessário que elas tenham a consciência também do seu papel de trazer estas questões para a prática política. Nem todas as mulheres têm consciência feminista, não é? Porque uma mulher pode ser machista também. Pode, não é? Pode não perceber, ou pode simplesmente, às vezes é tão mais simples, não é? Pode não perceber sequer que feminista não é a oposição de machista, que feminista é, em última análise, direitos e possibilidades na vida privada, na vida pública, na vida política, na vida familiar, na vida profissional, iguais, não é? Que não seja o sexo um motivo de opressão, não é? Portanto, eu acho que qualquer pessoa que acredite nos direitos humanos é feminista, não é? O papão sobre a palavra existe, e é muito interessante porque às vezes conversamos com outras mulheres e começam muito alérgicas à palavra, e depois começamos a desmontar e daí a pouco estamos a perceber que é o medo da palavra, não é o medo de se colocarem contra as injustiças e contra as opressões, não é? E portanto isto também é um trabalho que é preciso ser feito, e somos todos e todas corresponsáveis por este trabalho. Mas é preciso que estas mulheres, com as suas competências, com o seu trabalho, chegam aos lugares de poder e de decisão. E precisamos de impor cotas no poder central, no poder local? Sim, acho inevitável, não é? Acho inevitável porque o tema da naturalização dos espaços masculinos está de tal maneira, não é? Que se não obrigamos, quer dizer, como dizia uma companheira brasileira, não vale a pena pedir-se o acesso ao poder, por favor. Não nos vai ser dado, não é? Ou é conquistado
com mais violência, ou é conquistado através de uma ideia de país do século XXI e que acelera um processo que, se não for acelerado, acontecerá se não houver regressões, e já percebemos que as regressões, nunca nada é um dado adquirido eternamente, né? As regressões são fáceis, só daqui a 200 anos ou 300 anos podem ser satisfeitas, não é? Porque é fundamental trabalhar a educação, mas paralelamente ao trabalho na educação desde idade zero, é fundamental também trabalhar na alteração efetiva da sociedade, porque senão corres o risco também de estares a criar uma disfunção entre aquilo que tu na escola vais ouvindo como deve ser, mas depois o que tu vês aparecer na televisão. Quer dizer, a ausência de mulheres nos debates públicos que passam na televisão, a ausência de mulheres, ou pouca presença de mulheres em tudo o que são áreas relevantes e com visibilidade, têm dramáticas consequências para as nossas filhas. Né? Dizem-lhes que aquilo não é lugar para elas, ao contrário dos nossos filhos, que se sentem lá representados, não é? E, portanto, sim, existem, estão a crescer as mulheres na política local. É preciso que cresça a consciência da sua relevância e que elas estejam preparadas. E é também esse o papel da associação que fundaste? É promover... Esperamos que sim. Esperamos que estas conversas que vamos montando que tragam os assuntos para cima da mesa. Nós como associação, nós nascemos há 1 ano e meio, não é? Ou nem tanto. Tem promovido debates, é isso que estás a dizer? Somos muito, muito recentes, por um lado, não é? Mas, por outro lado, eu acho que temos tido uma atividade muito intensa e, nesse sentido, e com alguma sorte de alguma cobertura mediática, não é? Porque às vezes não acontece. E isso ajuda, num meio como a arquitetura, que é um meio muito fechado, muito tradicional, muito masculino, tem ajudado, por um lado... Quer dizer, é óbvio que as piadas continuam, não é? Mas alguma credibilidade ao assunto vai sendo dado muito paulatinamente, não é? Pronto. Vamos focar então para tentar explicar um bocadinho melhor a EMA. Não é? A EMA nasce de um pequeno coletivo... Que é a Associação Mulheres na Arquitetura. Nasce no ano passado, antes do verão do ano passado, antes do verão de 1900... Que horror! Estás a ver? Esta senilidade é uma coisa tremenda. De 2017, isto é um lapsus linguis engraçado, ou seja, estamos 20 anos atrasados. Este era o que eu queria dizer. No verão, antes do verão do ano passado. E nasce com a consciência, ou seja, todas nós, de alguma maneira, já tínhamos estas consciências nas nossas vidas pessoais e profissionais, e de repente... eu estava em Turim num congresso sobre arquitetura e mulheres e vejo que existem já umas quantas associações de mulheres arquitetas em Itália e aquilo de repente fez todo sentido, não é? Quer dizer, nós existíamos, só precisávamos de nos organizar, não é? E então cheguei a Lisboa e reuni as tropas e pronto, e daí a meia dúzia de meses surgimos. E surgimos em paralelo com vários convites também. E, portanto, tivemos logo assim um início cheio, para lá de nos fundarmos, cheio de atividades. Conseguimos com o apoio do São Luís, da Câmara Municipal de Lisboa e da SIG, da Comissão para a Igualdade de Género, conseguimos montar Arquitetas Modos de Existir, que foram 6 conversas que aconteceram no São Luís durante o ano passado e este ano, com vários enfoques, e conseguimos também organizar aqui com as vossas vizinhas Casa do Brasil e com as Mulheres Sem Fronteiras, organizar um debate por altura das eleições legislativas em Lisboa sobre cidade, raparigas, eleições autárquicas. Exatamente, não é? Aliás, já mais à frente vamos falar sobre... E, portanto, tentámos e conseguimos trazer as representações, não é? De vários partidos e tentar que
que se começasse a conversar sobre o assunto. Não é? Ou seja, tudo isto são grãozinhos, não é? Mas são inícios de... Gostava agora de ler um excerto de um post que foi publicado na página da jornalista Bárbara Baldaia, da TSF, no passado dia 6 de outubro. Vocês sabem lá o que é pensar 2 vezes se vamos mesmo sair de minissaia. Porque nos vão despir com o olhar, porque vão mandar bocas na escola ou no trabalho, porque vais passar por uma obra e ter que ouvir uma barajeirice. Vocês sabem lá o que é atravessar a rua para não se cruzarem com um punhado de homens que vai de certeza dizer qualquer coisa. Sabem lá o que é perceber, sem ver, se os olhos ficaram colados no teu rabo e ouvir o que não se diz a uma desconhecida. Vocês sabem lá o que é ter medo de andar à noite sozinha, levar a chave na mão, estudar um andar mais rápido, mas decidido, que não mostre medo. Não olhar para trás, ter receio de olhar para trás. Ouvir passos e o coração a acelerar. Apurar a audição, continuar. Vocês sabem lá o que é entrar à noite num transporte público e procurar uma mulher para nos sentarmos à beira dela. Ter medo de encontrar uma carruagem vazia. Rezar para que vão sempre 2, 3, 4 pessoas até à paragem em que saímos. Como eu dizia, este é parte de um post que a jornalista da TSF, Bárbara Baldaia, publicou na sua página de Facebook. Um retrato da violência de género por acaso, não, na cidade. Eu diria que esse post podia ter sido escrito por muitos milhares. E aquilo que eu te perguntava é o medo de entrar num transporte público, o medo de atravessar a rua, o medo de andar à noite sozinha, também vem da maneira como a cidade é construída? Claro. Quer dizer, vem do modo como a sociedade é construída. Porque normalmente as abordagens às questões de género são sociais, mas também podem ter a ver com a arquitetura e com a forma como a cidade é construída. Eu acho que acabam por andar todas muito, muito, muito ligadas, não é? É óbvio que se não tivesse uma cultura que naturalizou a violência sobre as mulheres, as meninas, as raparigas, não é? Que as objetualiza de tal maneira que ouvir o tal piropo ou ser apalpada num transporte público, no fundo, não é assim tão mau quanto. Não é? Quando tu contas as tuas experiências ou ouves as outras, há ainda muita gente, mulheres inclusive, que não hesitam em saltar para o discurso de que a vítima é que é a culpada, não é? Era a tal minissaia, não é? Mas as cidades têm, obviamente, modos de serem nossas parceiras num cotidiano mais saudável, não é? E é óbvio que existem, mas eu faço aqui um sublinhado, porque eu acho que este sublinhado é fundamental. Não queremos nós, eu em particular, as mulheres na arquitetura em geral, que as questões de género e cidade e arquitetura sejam estritas à segurança, percebes? Porque o que nós nos apercebemos quando o discurso é meramente securitário, que as contrapropostas são do controle. E temos ouvido isto como resposta muitas vezes, percebes? Ou seja, tá bem, não há problema, pois colocam-se câmaras de vigilância nos sítios de saída noturna, por exemplo, e portanto isto vai dissuadir não sei quê, ou se acontecer não sei o que mais, apanha-se. Aliás, num debate que foi promovido pela tua associação, por altura das autárquicas, Joana Amaral Dias, candidata à Câmara de Lisboa pelo movimento Nós Cidadãos, propunha que houvesse um lugar segregado para as mulheres, dentro dos transportes públicos. Sabes que é muito interessante, porque esse debate foi muito rico, foi muito interessante, e a única coisa que conseguiu encher jornais ou encher páginas da internet foi a coisa mais, enfim... Sim, mais disparatada que foi dita. Não é? Quer dizer... Porquê que é um disparate? Porquê que é um disparate? Porque é dizer nós não temos direito a andar por onde quisermos. Nós, para não sermos violadas, para não sermos apalpadas, vamos autossegregar-nos. Isto é a antítese da liberdade de utilização da cidade, dos espaços públicos, dos transportes públicos, não é?
garantir a segurança, qual é a diferença entre isso e nós, ocidentais, quando criticamos alguns países cujas práticas dizem que as mulheres não saem de casa para o seu bem, ou que usam burca para o seu bem? Não é? Quer dizer, qual é a diferença? Não é? É tu considerares que não há alterações culturais, infraestruturais a serem feitas, que é fundamental a desobjetualização das mulheres, não é? É fundamental a humanização das mulheres e das raparigas, é fundamental a igualdade. Nós não estamos ao dispor dos homens, nós somos cidadãs, porque não é o nosso sexo que configura a nossa prisão de vida urbana ou doméstica, ou o que é que seja, não é? Portanto, voltando atrás e essa questão, começas por colocar as câmaras de vigilância, que também era uma das propostas. Essa era uma das outras questões que eu já surgiram, não é? Mas as câmaras de vigilância, até que ponto é que não servem também para te controlar a ti enquanto mulher? Não é? Quer dizer, eu não sei se vocês têm, enfim, imagino que prestem alguma atenção ao que têm sido os acórdãos sobre situações de violência doméstica, feminicídio e violações em Portugal, 2018. Não é? Que motivaram até várias manifestações. Exatamente. Não é? E o que se continua a dizer é que, ou seja, quem é que me garante que essas televisões depois não vão ser usadas como uma história famosa que agora circula por aí para dizer, não, mas ela até não disse claramente não e não se afastou, ela até flertou um bocadinho, não é? Quem me diz que essas mesmas câmaras de vigilância depois não são os que vão controlar os nossos modos de vida das mulheres? Porque quando as coisas viram, não é? Quando o poder de repente cai nas mãos de gente, digamos, eufemisticamente menos simpática, os modos que são ditos eufemisticamente também como de segurança são transformados em modos de controle. Não é? E, portanto, mais uma vez as mulheres, e se juntares os temas de classe, os temas de raça e etc., vão ser quem vai estar mais sujeito também a esse controle. É a culpabilização da vítima. E depois pode ser a utilização disso para a culpabilização da vítima. Dupla, tripla, quádrupla, não é? Porque depois tens várias. Tens a das capas dos jornais, tens as das idas a tribunal, a do próprio processo, dos acórdãos. Quer dizer, tens estas camadas todas, não é? Tu foste vítima uma vez e não te deixam passar ao grau de sobrevivente. Não é? Um estudo da Universidade Norte-Americana de Stanford, tornado público ano passado, em 2017, e que analisava dados dos telemóveis de mais de 700 mil pessoas de 111 países, concluiu que em quase todos estes países as mulheres davam significativamente menos passos na rua que os homens. Também em 2017, a investigadora brasileira Adriana Souza, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília e com um período de investigação no ISCTE, esteve a analisar a mobilidade a pé em Lisboa e na cidade de Brasília, no Brasil, e concluiu que 40% das mulheres mudava de trajeto devido à presença de desconhecidos. Gostava agora de te mostrar um vídeo que resultou de entrevistas que a investigadora fez a mulheres sobre os seus hábitos de mobilidade na cidade. À noite, como ando sempre muitas vezes sozinha, ando sempre meia hora a pé de um sítio para o outro, costumo ir sempre mais ou menos pelo meio da estrada, não contorno as esquinas por dentro e contorno-as por fora, tento ir muitas vezes ir o mais silenciosamente possível. Que estratégias concretas é que no desenho da cidade podem ser adotadas para reduzir a insegurança que as mulheres sentem? Uma cidade é tão mais saudável. Vamos deixar de falar de segurança. Porque isto não se pode resumir ao tema segurança. Uma cidade é tão mais saudável quanto multi for. E multi é não só múltipla nas pessoas que a habitam, nas atividades que fazem, nas horas a que a cidade é ocupada, não é? O grande problema
Eu ia dizer, o grande problema são as cidades vazias. E depois ao mesmo tempo ia dizer, mas também o grande problema são os transportes públicos cheios. Não é? Porque é muito curioso. Dei por mim um dia destes a escrever algo por causa disso, não é? Porque alguém me dizia, a minha filha de 11 anos foi toda apalpada, portanto, uma miúda negra, pobre, a mãe tem que trabalhar 2 ou 3 turnos e, portanto, não a pode acompanhar à escola, não é? Ela vai de transportes públicos com esta idade. Então, o que é uma coisa que devia ser normal e que é normal, não é? O que aconteceu é que é anormal, não é? E num destes percursos em que o transporte público, neste caso o autocarro, estava cheio, não é? A criança foi apalpada por um homem mais velho, não é? E óbvio que a reação foi de congelamento, não é? E a minha questão é não havendo uma resposta única, é preciso perguntar às diversas mulheres e às diversas raparigas o que é que as assusta, o que é que as preocupa, para dessa maneira se resolver as questões da cidade. Ou seja, não há isto, eu repito... Portanto, é contrariar aquela abordagem do homem branco que faz a cidade para o homem branco. É pensar que uma cidade é uma multicoisa, não é? Se eu souber que posso voltar para casa a que horas for, que me cruzo com gente na rua de todos os tipos e feitios, e não é ter um polícia a cada esquina, não é? Quer dizer, eu andei em Copenhaga à noite, sozinha, com a minha filha em ruas muito pouco frequentadas, e dei por mim porque tenho o chip de que é uma cidade segura, portanto, tranquilíssima, e de repente apercebi-me de uma coisa: era uma cidade seguríssima em termos de ameaça à minha integridade física e da minha filha, em termos, sei lá, de assédio, de violação, não é? Mas onde, curiosamente, a cidade do Yangel, não é? Curiosamente, a iluminação daquela parte da cidade estava colocada em cima da faixa de rodagem e os passeios eram estupidamente mal iluminados. Aquilo também também faz uma cidade desconfortável, não é? Se eu tenho alguma limitação de visão, se eu tenho que ir preocupada com não sei quanto, quer dizer, mais facilmente eu tropeço, eu caio, eu me magoo, não é? Se eu tenho que correr, eu não vejo o sítio que piso, não é? E correr não tem que ser correr. A iluminação das cidades é uma estratégia também importante. Pode ser, não é? A iluminação, mas percebes? Quer dizer, não há soluções para a salubridade, não há uma única solução para a salubridade das cidades, não é? Agora, pensar cidades com esta perspectiva de género, pensar cidades com esta perspectiva feminista, é pensar cidades com olhar crítico e, desse modo, poder para cada situação colocar em cima da mesa respostas diversificadas. Isso cura o machismo, por exemplo? Isso é não. Mas não cura o machismo. Mas no dia em que nas câmaras municipais tiverem técnicos e técnicas a desenhar e a pensar, e políticos e políticas, a pensar e a fazer cidade com perspectiva de género, percebes? Já chegou ali esta sensibilização, não vamos chamar esta consciência, este conhecimento, esta praxis. Portanto, imagina o que é que será o resto da sociedade, não é? Será uma sociedade seguramente muito menos machista, percebes? Ou seja, são tudo frentes. Eu lembro sempre de uma vez para uma entrevista de umas jovens estudantes de jornalismo na UBI, que me perguntavam, mas não acha um disparate esta questão do cartão do cidadão e tal, porque não há coisas muito mais importantes para discutirmos e para as nossas lutas? E eu a certa altura dizia, mas nós somos mais de 50% da população portuguesa a viver em Portugal. Nós somos imensas.
porque é que temos que eleger uma luta como mais importante do que outra? Não é? Não podemos ter estas lutas todas em cima da mesa. Não é? Isto em resposta ao que tu me dizes. Assim, é preciso trabalhar nas escolas desde tenra idade, obviamente, para mudar os paradigmas, para mudar os estereótipos. Não é? É preciso trabalhar no ensino superior. O ensino superior, seja em que área de formação for, tem obrigatoriamente que ter transversalmente, mas pelo menos para já, para começar, disciplinas com perspectiva de género, onde se estás a falar de jornalismo, onde se estás a falar de arquitetura, onde estás a falar de urbanismo, onde estás a formar esta gente toda diversa, que isso seja levado para as formações superiores, para o contágio acontecer e as sementes se irem espalhando, não é? E sim, esperaríamos nós que, por exemplo, a MA possa vir, as mulheres na arquitetura, possam vir a contribuir para ações de formação nos municípios sobre estes assuntos, por exemplo. Mas também gostaríamos que a Ordem dos Arquitetos, e eu enfatizei a designação, por exemplo, pensasse seriamente nestas questões, numa profissão que é tremendamente machista, às vezes misógina mesmo, onde temos uma tradição de profissão de homem branco de elite, não é? E onde neste momento já entram nos cursos de arquitetura pelo menos 50% são mulheres, mas depois o número de catedráticas é altamente residual, o número de professoras associadas é altamente residual comparado com homens, menos residual neste caso. Na disciplina fundamental e âncora do curso, que é projeto, as mulheres dão uma minoria das aulas. Não é? Nós normalmente, quando estamos na academia, damos história, damos teoria, damos urbanismo, damos arquitetura paisagista, damos outras disciplinas mais fofinhas, não é? Porque o projeto, ainda hoje, é, na maior parte das vezes, eu diria que, eu não vou dizer nomes porque posso me enganar, mas eu acho que há uma escola ainda no país que não tem nenhuma professora como regente, portanto como responsável da sua cadeira de projeto, não é? Na escola, mas posso estar enganada, mas quando tens é uma em 5 anos de formação, porque a arquitetura é um mestrado integrado, não é? E portanto são 5 anos de formação. Portanto, logo aí, não é? Quer dizer, tens zero possibilidades ou uma baixa possibilidade de ver estes assuntos tratados enquanto cerne do trabalho de projeto com os alunos e com as alunas. Mas voltando um bocadinho atrás, e para fechar aquela questão, em forma de resumo, o que tu nos dizes é que o papel da arquitetura e do planeamento urbano no combate às desigualdades de género, por exemplo, nomeadamente em meio urbano, é apenas uma das frentes de luta, mas é uma das frentes de luta. É isso que tu dizes. Sim. Segundo o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, a violação foi o crime violento que mais aumentou em Portugal em 2017. Subiu 21,8% e foram denunciados 408 crimes, o número mais alto nestes relatórios desde o ano 2010. Insistindo pela última vez nesta questão, quando uma cidade é planeada e construída com esta multiplicidade de visões e de pessoas e de questões de género, a insegurança deixa de ser uma questão? Não garantes isso. Não podes garantir em absoluto, porque quer dizer, basta ver em países onde existe uma educação para a igualdade com 30 anos ou mais, como na Escandinávia, e que eu saiba, as taxas de violação não desceram para 0. Não é? E do assédio não desapareceram completamente. Quer dizer, ou seja, porque são processos muitíssimo longos, não é? E são longos e são assustadores, não é? Porque, pensa, é muito difícil aos homens brancos, privilegiados,
abrirem mão desse seu lugar de privilégio, não é? Portanto, a questão da violação não é tanto uma questão sexual, não é tanto a questão é a questão do poder, não é? É o poder que tu exerces sobre o outro ou sobre a outra pessoa, não é? Sobre outra pessoa. Ou seja, isso só numa utopia ninguém terá em nenhum momento da sua vida vontade de agir poder sobre outro ou sobre outra, não é? Pronto. Esses números são assustadores, esses números precisam de ser percebidos, porque esses números continuarão a ser a ponta do iceberg, não é? A mim parece-me óbvio, porque eu conheço mulheres que foram violadas e que não se quiseram expor ao processo. Porque o processo é, como dizíamos há bocado, revitimizador N vezes. Porque ainda há agentes da polícia que, quando vais apresentar a queixa, são capazes de fazer perguntas completamente inadmissíveis sobre se estava alcoolizada, ou se estava isto, ou se estava aquilo. Porque tens depois ainda juízes que questionam a tua moralidade e parece que o que está em causa é a tua moralidade e não... Mais uma vez a questão da não culpabilização Portanto, da vítima. Ou seja, também há e tem sido trabalhado muito na comunicação social estes acórdãos, e eu acho que isto é bom e mau. É bom porque é bom que se perceba que há uma classe a que nós devemos dar uma atenção muito particular de formar, e neste sentido eu tenho a dizer que eu acho que a SIG e a Secretária de Estado para a Igualdade têm feito um esforço. Eu acho que há coisas que mudaram nos últimos anos, nos últimos 4 anos, principalmente. Também são os anos a partir dos quais eu estive mais atenta a estas questões, e também já perceberam que se há classe profissional que é preciso formar, informar e com a qual trabalhar, são os juízes, não é? Porque é fundamental. Há coisas que já não se podem dizer em Portugal no ano 2018, não é? E justificar ou minorar um assassinato de uma mulher por um parceiro porque é adúltera, isto é inadmissível, não é? Justificar uma violação ou minorá-la porque estava inconsciente, alcoolizada, ou estava sozinha com decote, não sei o quê, isto é completamente inadmissível, não é? Portanto, voltando à questão que tu tinhas levantado no início, que era... Eu gostava agora de, se não te importasses, que voltássemos à questão do desenho do espaço. E perguntava-te se a violência de género é também um produto das condições físicas do espaço público. Claro. Dá-me alguns exemplos disso. Assim, se tu tens... Voltamos também ao nosso início de questão. Se tu tens espaços onde ninguém passa, ou passa muito pouca gente, se tens espaços, portanto, que têm horas do dia, da noite, que estão subutilizados, que têm iluminação deficitária, que têm... por exemplo, às vezes... Uma loja virada para uma rua altera completamente as dinâmicas da ocupação da rua. E só isto faz com que uma mulher que atravessa essa rua não esteja sozinha. Não é? Se tens um troço de cidade que é monofuncional, não é? Se tens um troço de cidade que funciona, por exemplo, porque é uma zona de escritórios, das 9 às 5 e depois fica um sítio vazio, pode ser pode ter uma iluminação bestial, pode ter uns passeios ótimos, pode ter tudo. Mas é óbvio que aí estás mais sujeita a um carro que passa e que se mete contigo, porque... E é aqui que entra a importância do planeamento urbano. É aqui que entra a importância do planeamento urbano, que é a ideia de fazer cidades que são mesclas de coisas, de acontecimentos e de pessoas. Portanto, termos uma zona que é só uma zona de escritórios não funciona. Temos de ter zonas com várias funções. Isso é uma crítica que já se fez
ao movimento moderno e ao zoning, não, ao zonamento das cidades no século XX, não é? Portanto, não podemos é voltar a cair nesse erro. Mas mais do que isso, eu acho importante isto. Se tu quiseres projetar soluções para o meu bairro, tu tens necessariamente de descer ao meu bairro, perceber o meu bairro, conversar com as mulheres e com os homens e com as crianças que habitam o meu bairro, e daí saírem as soluções. Percebes? Ou seja, e no meu bairro a resposta será diferente das do teu bairro e da rua ao lado. Ou seja, também é preciso que as políticas de fazer cidade saiam dos gabinetes, não sejam riscos num papel ou num computador, não é? Que sejam trabalho com as pessoas. É uma construção participada. Como é que tu fazes isso? É através de ferramentas como orçamentos participativos ou são ferramentas que não existem? Não existem. Existem, há cidades fora de Portugal que têm trabalhado com fora isso. De Portugal. Não é? Portanto, não é preciso inventar a roda, é preciso ir aprender com bons exemplos. O que é que as cidades portuguesas têm que fazer? As cidades portuguesas primeiro têm que tomar consciência que são genericamente cidades construídas de e para os homens. Que não são cidades saudáveis para todos os seus habitantes e para todas as suas habitantes, não é? Que são cidades que segregam mais do que integram. Eu acho que esta consciência é fundamental. E depois, dentro dos municípios, é fundamental também que as questões de género não estejam num cantinho, numa caixinha dentro dos pelouros da ação social ou etc. E sejam uma questão completamente transversal. Não é? Porque é isso também que se tem aprendido com outros exemplos. Que é no urbanismo, no planeamento, no tráfego, disparate, isto é a hora tardia, na educação, na saúde, em todas estas esferas, estas caixinhas em que os municípios se organizam, estas preocupações têm que ser transversais. E o que a maior parte dos municípios fazem é ter um plano para a igualdade de género que está ali, quando têm, e é obrigatório, e quando têm, né? Mas que está ali e às vezes até é interessante, até tem gente interessante e gente cheia de vontade de trabalhar, mas está ali empurrado num cantinho dos direitos sociais ou das coisas sociais, não? E não transversal. Eu gostava que ouvisse agora mais um dos testemunhos que a investigadora Adriana Sousa recolheu. Tenho medo de sair para ir a algum sítio e não ter um transporte que me leve. Esse é o principal medo. Acontece muitas vezes estar horas à espera, perceber que nenhum dos autocarros que circulam ali está adaptado e, portanto, vou ter que arranjar uma solução ou nem sequer ir, ou ficar em casa. Está em causa o acesso à cidade. Fala-nos um bocadinho sobre isto. Neste caso de alguém com diversidade funcional e que, portanto, precisa de um autocarro onde a cadeira de rodas possa entrar, não é? E isto tem a ver com as múltiplas discriminações de que já referimos também, na entrevista que tu deste ao King News, tu falavas numa coisa que é o direito fundamental à mobilidade. O que é isto? Sim, parece-me cada vez mais óbvio que se tu não tens, e já falámos de outros constrangimentos que condenam, que limitam, que definem a liberdade de movimento, não é? Mas, ser cidadã é ter direito a uma vida urbana plena, no lazer, na cultura, no acesso ao emprego. Como é que eu sou cidadã de uma cidade se eu entro para trabalhar, se sou uma mulher, por exemplo, negra da periferia de Lisboa e se entro para trabalhar nas limpezas dos escritórios do centro da cidade e tenho que estar às 6 da manhã no trabalho, porque às 9 começam a chegar os senhores e as senhoras das gravatas, não é? Quer dizer, o que aconteceu aos meus filhos, se os tenho?
não é? Como é que eu venho trabalhar se o metro começa às 6, não é? Como é que eu venho trabalhar se os autocarros não existem? Percebes? Quer dizer, eu estou a falar de um caso, não é? Mas este outro caso é outro caso de limitação de cidadania, porque cidadania está profundamente ancorada à vida da cidade, não é? E se eu não posso estar onde me apeteça, quando me apeteça, como me apeteça, eu estou a ser truncada num direito fundamental a ser da cidade, a ser cidadã. Em 2017, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, dizia que, e passo a citar, desenhamos as cidades e os centros urbanos a pensar no automóvel como rei. Isto também é parte do problema? É também por isto que temos maus transportes? Eu acho que isso é parte do problema. Mas o que é que o Governo Central e os governos locais têm feito sobre isto? Acho, enfim, como sabes, que o lobby condutor de veículo privado é um lobby fortíssimo, não é? Mas quer por questões ambientais, quer por questões, eu diria, de ecologia urbana, quer por questões de direito à cidade, mais uma vez, o carro, por um lado, porque o carro define logo, o carro é logo um instrumento de privilégio, não é? O carro está numa hierarquia acima do peão, acima da pessoa utilizadora de transportes públicos, acima da pessoa utilizadora... Devíamos inverter a hierarquia. Das bicicletas, por exemplo, acima disto tudo, não é? E eu acho que é óbvio que uma cidade mais democrática passa por um investimento nos transportes públicos de qualidade, onde não tenhamos de andar completamente à mercê de todos os encostos e mais alguns, não é? Com horários adequados, com transparência sobre esses horários, não é? Sobre a questão da mobilidade, eu conto uma pequena história. A certa altura, eu dei-me conta que na minha gestão de vida familiar, a certa altura, a Carris ter colocado aqueles postes com o número de minutos que tardaria a chegar o próximo autocarro, que me era que este detalhe para a gestão do meu cotidiano era fundamental para eu tomar uma decisão se, para ir buscar a minha filha à escola, apanhava um autocarro, ia a pé ou apanhava metro. É? Isto é o conhecimento, é transparência e conhecimento ao serviço da cidadania, porque com isto eu consigo tomar decisões, não é? E eventualmente fantástico era que passassem todos cada 5 minutos e portanto nem isso precisássemos, não é? Isso é o passo 2, mas também o direito a uma informação mais transparente, não é? O direito enfim, eu acho que há avanço, não é? Quando se tenta, a imagem um bocadinho do que se encontra em Barcelona, que existe uma entidade, por exemplo, no caso de Lisboa, da grande área metropolitana da cidade de transportes públicos. Recentemente foi anunciado que a Carris vai passar a operar em toda a área metropolitana, quer dizer, no ano 2020. Se nós pensarmos na articulação, a articulação serve, em última análise, às pessoas que utilizam esses transportes públicos, não é? A ampliação dos horários, coisas tão pequenas como já acontece noutras cidades espanholas, por exemplo, que é, em horário noturno, os condutores ou as condutoras estarem autorizados a parar entre paragens para deixar sair mulheres ou... o caso de Vigo, por exemplo. Vigo, por exemplo, não é? Em que uma ou mais mulheres podem pedir um sítio específico no percurso para sair, para ficarem mais perto de casa, não é? Ou do sítio para onde vão. Não é? Porque o mito, por exemplo, os transportes públicos. E depois há uma outra questão que eu, enfim, ainda não tive muito tempo de abordar, mas é o que é que está a ser feito para preparar, no caso de Lisboa, mas não só, os funcionários do metro, os funcionários da Carris, para se debaterem com esta questão. Não é? Um dia destes, uma filha de um amigo voltava nos autocarros da noite para casa, 2018, mais uma vez, e está sentada num banco
enfim, é acrescentar àquele trecho da baldaia que tu citavas há bocado. Ela estava sentada num banco e de repente olha para o banco ao lado e estava um homem a masturbar-se. Não é? São 3 da manhã, estás no autocarro com 4 ou 5 pessoas, ou menos, que estão lá à frente, aquela criatura está ali ao lado. Não há preparação dos profissionais dos transportes públicos para essas situações. Ela só olhou para o chão, abstraiu-se seguramente, tentou não pensar no que estava a acontecer e deve ter esperado que a paragem dela chegasse o mais depressa possível, não é? Para fugir, não é? Mas e se ela tivesse confrontado o homem, poderia ter feito, não é? Eu se calhar tê-lo-ia feito, por personalidade, não é? Não tenho que o fazer, mas podia ter feito. Mas se depois estaria o condutor preparado para intervir aqui, para parar, para chamar a polícia, para perceber o que é preciso ser feito? Não é? Ou acabaria esta jovem mulher a ser achincalhada ou a ser pedido que saísse do autocarro, no meio do nada? Percebes? Ou seja, as esferas da ação são tantas que, enfim, nós esperamos começar a sensibilizar as câmaras municipais para esta questão. Esperamos também que os técnicos e as técnicas que trabalham nestas câmaras municipais comecem a estar sensibilizados para esta questão e para a transversalidade desta questão, porque já viste, já falámos de iluminação, já falámos da qualidade dos passeios, já falámos de transportes públicos, já falámos de planeamento urbano, não é? Do que é que nós deixamos construir onde. Se tu enches uma rua de Airbnb e expulsas os moradores habituais, ou porque o Airbnb de repente Lisboa deixa de estar na moda, ou porque até é uma época baixa, de repente tens ali uma ilha de isolamento, de coisa nenhuma, de aumento. Percebes? As escalas de decisão de cidade entroncam todas com isto. A habitação municipal gostava de falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Permite-me então só que te interrompa. Naturalmente. Mas a mobilidade não é só transportes, não é? Eu agora li-te o título de uma notícia que saiu no jornal do Jornal Região de Leiria este mês de outubro. Plataformas avariadas impedem advogada de aceder à sala de audiências no Palácio da Justiça. É este o título da notícia. Mas há obstáculos um pouco por todo o lado. Há o estacionamento abusivo, que ocupa as zonas pedonais, há um mau estado da calçada, que não permite a pessoas com mobilidade reduzida, há idosos e idosas movimentarem-se em segurança. Há uma série de obstáculos físicos à movimentação das pessoas. Tudo isto são cenários que são muito habituais e que muito provavelmente poderiam ser resolvidos, e que podem ser resolvidos, porque há vários exemplos de sítios onde estes problemas são inexistentes. É aqui que a arquitetura e o planeamento urbano também devia atuar, não é? Eu acho que isso são mais as políticas, não é? Sim. Ou seja, sim, tu consegues desenhar, e por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa está de parabéns porque, por exemplo, neste momento tem algumas partes da cidade, infelizmente não em todas, num trabalho que foi feito junto com associações e tem uma equipa própria, tem o plano de acessibilidade pedonal. Pronto, não é? É exatamente isso. E foi trabalhado com as pessoas exatamente de diversidade funcional, não é? E saiu um modelo tipo de passadeira, de passeio que garante melhoria das condições de vida destas pessoas. Precisa de ser mais amplamente implementado, não é? Mas, quer dizer, mas estamos a andar, não é? 2, não se pode desejar que, por exemplo, para alguns outros assuntos se encontre uma solução única, como já tinha dito, não é? Isso resolve, por exemplo, a minha deslocação, se eu tiver com um carrinho de bebê ou tu tiveres com um carrinho de bebê, não é? Facilita, não é? Não andares num empedrado que tem má manutenção, se tiveres os desníveis para as passadeiras, etc., não é? E para os idosos e as idosas também, e para qualquer um de nós a qualquer altura se transforma numa pessoa por azar ou por contingência, parte um pé que momentaneamente tens que andar de muletas e de repente percebes como o teu mundo vira do avesso. Não é? Portanto, é óbvio que qualquer...
E depois o que é que tu tens? Essa plataforma está variada e muito seguramente o que tu tens é alguém dentro desse tribunal a decidir que não é prioritário, porque só atingirá, na melhor das hipóteses, uma pessoa. Percebes? E isto, É uma situação recorrente, dizia até no corpo da notícia. não é? Assim, na Covilhã, onde eu passo parte do meu tempo, existem elevadores e escadas rolantes que foram uma aposta para os problemas de circulação na Covilhã, que têm uma topografia muito particular. Pronto, foi uma aposta. Podemos questioná-la ou não, mas foi. Existe. Estão sistematicamente avariados, não é? Porque tem um custo elevadíssimo, que não sei se foi pensado ou não à altura, depois havia uma manutenção, e estão sistematicamente avariados. Ou seja, há ali idosas e idosos que eu imagino que tenham uma capacidade de deslocação completamente reduzida. Quer dizer, porque põe Lisboa e as suas colinas num canto. Empurra-te para dentro de casa. Fecha-te num micromundo. Em abril deste ano fomos até Pombal, onde visitámos um bairro que foi construído pela autarquia para alojar grande parte da comunidade cigana da cidade. O bairro Margens do Arunca é uma ilha separada do resto da cidade por barreiras físicas bem perceptíveis. Para sair daqui, teremos de escolher que obstáculo enfrentar. Uma estrada altamente movimentada sem passagens pedonais, um caminho que atravessa uma zona industrial e obriga a dar a volta aos limites da cidade, uma linha de comboio ou, quem sabe, o rio Arunca. A sensação com que ficamos é de que acabamos de sair de Pombal, mas a cidade, os supermercados, o hospital, as lojas e os restaurantes estão ali, a 500 metros. Que papel tem a arquitetura e o planeamento urbano na exclusão social das comunidades destes bairros? Portanto, este foi um bairro que foi construído claramente para segregar. Isto parece-me que devia, em última análise, ser considerado um crime público, porque é uma política que dá origem a um desenho, que dá origem a um investimento público de habitação de um bairro colocado completamente à margem da vida urbana efetiva da cidade de Pombal. Não é? Quer dizer, isto foi um caso em que a arquitetura e o planeamento urbano tudo foram utilizados para excluir uma parte da população. Claro, compactuaram com, não é? Ou seja, e muito possivelmente até, talvez não sei, os meus colegas e as minhas colegas tivessem ideias fantásticas no papel para depois fazer a ligação à cidade, não sei se teriam ou não, mas mais uma vez também isso não foi considerado prioritário, não é? E mais uma vez a existência de equipamentos, de serviços, de comércio, se calhar, se considerava que era uma expansão da cidade, podia ser uma ideia de expansão da cidade, e não uma guetização desta comunidade, que é o que me parece que está em cima da mesa. Então, se era uma expansão da cidade, a cidade expande-se não só com habitação, expande-se com comércio, serviços, zonas de lazer, jardins, parques, etc. Não é? Isto é óbvio que é intencional e é criminoso. Infelizmente estamos sem tempo. Eu, para terminar, colocava-te uma última questão, que é: como é que é para ti a cidade feminista? Como é que se constrói esta cidade? Nos diálogos e tendo muito presente de que a ideia das múltiplas vozes, da desconstrução dos múltiplos privilégios, do combate às múltiplas opressões são fundamental. É também um trabalho necessariamente realizado para lá de uma grande política urbana que exista neste sentido. Depois, em termos práticos, a aplicabilidade tem muito que ser bottom-up, ou seja, trabalhar com as comunidades e das comunidades perceber... Que as cidades ainda são feitas de cima para baixo. Completamente, não é? Quer dizer, o orçamento participativo é uma tentativa com muitos problemas de não o ser, mas que tem que ser muito questionado também, não é? Que tem muito que ser muito questionado, percebes? Não é isto, não é? Não é isto porque é preciso também, para lá da auto-organização, não é? Que não somos muito especialistas nisto, portugueses e portuguesas, não é? Mas para lá da auto-organização é preciso também
que os decisores deixam dos sítios onde estão e venham discutir O que política. queres dizer quando falas em auto-organização? Sim. Podes construir um processo, um projeto, uma proposta para candidatar ao orçamento participativo. Pronto. Auto-organização e avanças e, eventualmente, sem ser, podes não ser uma junta de freguesia, pode ser uma associação, podes não ser coisa, pode ser uma Pode ser um cidadão. Pode ser um cidadão que junta cidadãos e cidadãs ao seu redor e constrói uma solução para um problema X, não é? Mas a questão é que, por um lado, não temos uma tradição consolidada deste fazer. Não é? Por outro, eu acho que também é a responsabilidade dos municípios e do Poder Central também trabalhar para a democracia. Trabalhar através dos instrumentos da democracia, que são os diálogos. Não é? E, portanto, dá muito mais trabalho, se calhar é muito mais lento, se calhar esta coisa de eleições de X em X anos são muito pouco compatíveis com este outro modo de trabalhar. Pois, se calhar então precisamos de outros políticos, de outras políticas, de formar políticos e políticas com outras perspectivas sobre o fazer cidade. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça. Obrigado, Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta. Esta entrevista foi preparada por mim, Frederico Raposo. O Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma, em Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já. Muito obrigada pelo convite. Acho que foi uma interessante possibilidade de me obrigar a pensar algumas coisas que ainda não tinha pensado, e por isso estas entrevistas e estas conversas são sempre muito entusiasmantes. E, portanto, em meu nome pessoal e em nome das Mulheres na Arquitetura, muitíssimo obrigada por esta proposta vossa. Obrigado.